Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo Luz na Penumbra, com o livro O que é o Espiritismo, na companhia de duas figuras, sabe? Amigas não tem palavra, e fraternas. não, trouxeram tudo isso. Olha aí, já sabem, pois é, Aloísio Guigino, Eduardo Araújo. Nós estamos estudando o capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, Diversidade dos Espíritos, justamente na colocação do visitante. A minha observação, não é isso? Então, mais uma pergunta aí do visitante. Um abraço aos nossos ouvintes. Então, como disse a Miranda aí, capítulo 1, Diversidade dos Espíritos é o tópico. Então vocês vão no capítulo 1, vai no tópico Diversidade dos Espíritos, e aí mais uma pergunta do visitante a Allan Kardec. A pergunta é a seguinte: a minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixam-nos na incerteza. Compreendo que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Então, uma pergunta aí interessante, e vamos ver a resposta de Allan Kardec aí na voz de Maria de Fátima Miranda. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do Espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora um grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade, eles são o que são. O Espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Algum comentário? Porque se a gente for partir desse princípio, acabou o progresso da ciência humana, né? Se os espíritos vierem trazer todo o conhecimento à Terra, sem a necessidade do estudo e da pesquisa, Luísio, acabou. Todo mundo vai sentar e ninguém faz mais nada. Ninguém faz mais nada. Quer dizer, seria uma loucura, um contrassenso, e jamais Jesus permitiria que isso acontecesse, porque nós vivemos sob a lei do progresso. E a lei do progresso necessita estar aliada à lei do trabalho. E o trabalho requer estudo, pesquisa, dedicação, para que o conhecimento chegue ao planeta. Se hoje nós chegamos no estágio que nós estamos, não é? Graças a Deus, o progresso científico ele foi muito grande ao longo desse último século, foi com a permissão de Jesus. Mas não precisou que nenhum espírito viesse aqui para falar como fazer. Os espíritos reencarnaram, trouxeram conhecimento e no tempo previsto e permitido, o conhecimento chegou à Terra, de uma forma natural. E tem um outro aspecto ainda nessa fala que nós acabamos de ver aqui, é que nós abordamos na semana passada, quando nós falamos aqui que os espíritos se comunicam, nem todos têm o mesmo nível e grau de conhecimento daquilo que estão transmitindo.
Então, mesmo que nós esperássemos, ficássemos esperando que eles nos revelassem tudo, nós teríamos que aplicar aí um filtro, certo? Para saber o que era aproveitável e o que deveria ser descartado. E isto só poderia ocorrer através do nosso esforço de alcançarmos o conhecimento. Então, de qualquer maneira, nós não estamos dispensados de aplicar o nosso esforço na busca de nós também elaborarmos alguma coisa que permita que nós, cada vez mais, possamos alcançar aquilo que nos é revelado ou possamos utilizar aquilo que nos é revelado. Então, nunca será dispensado o nosso esforço, porque nós somente alcançamos aquilo que nós nos esforçamos para que esteja ao nosso alcance. Não existe conquista sem esforço. É algo que nós repetimos sistematicamente. Os espíritos ajudam. Então, se você vai fazer uma prova e você se dedica, estuda com afinco, e na hora da prova você está um pouco nervoso, esquece alguma questão, o espírito amigo pode até te ajudar, porque você estudou. Ele só vai fazer você lembrar. A mesma coisa quando a Miranda está lá preparando os estudos dela. Muitas vezes ela está perdida ali, o espírito vai lá e fala: minha filha, procura o livro tal. Mas por quê? Porque ela já leu o livro tal, ela conhece aquele livro, ela sabe o que ele está querendo dizer. Então os espíritos, eles não trazem a solução pronta, eles dão a sugestão dentro daquilo que nós nos esforçamos. O cientista que está no laboratório, se dedicando a uma descoberta, se tiver a permissão de Jesus para que aquela descoberta chegue à Terra, aquele cientista que foi preparado desde antes da encarnação dele e mantém um contato constante com o plano espiritual, ele vai ter a intuição de como conduzir o experimento científico para obter o resultado que ele está buscando. Então, a ajuda ela é sempre dada. E no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, nós temos ali uma tratativa muito interessante, que é das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, não é nós querermos saber tudo, perguntarmos e simplesmente nos devolverem uma resposta acabada. Não. Nós vamos buscar esclarecimentos, mas o esforço continuará sempre sendo nosso. Eles nos estimulam. Estimulam. Não é? Porque, olha, observa que na vida, a vida mesmo, é assim. A sementinha, ela é depositada no solo, propício ali, em condições, né, de germinação. Ela recebe o estímulo da luz, do sol e da chuva. Mas se ela se recusar, se rasgar todinha e brotar raizinha, ela não vai virar plantinha, né? Assim também somos nós. Assim também somos nós. Vamos continuar então a leitura. Você que está chegando agora, estamos aqui estudando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, no tópico Diversidade dos Espíritos, e estamos aqui na parte em que Kardec responde ao visitante que questionou ele, né, sobre se vale a pena ou não se dirigir a esses espíritos, já que eles são tão diversos quanto os homens. Seria muito melhor se dirigir à ciência humana do que aos espíritos que são tão diversos entre si. E Allan Kardec vem respondendo que é falta de conhecimento sobre a realidade do plano espiritual, e ele vai continuar agora a resposta aí com Maria de Fátima Miranda. Tampouco os espíritos são leitores de Buenadite, e aquele que se vangloria de obter dele certos segredos prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a eles, sua ação oculta sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Eu ainda ontem estava atendendo uma paciente, e ela é um bandista,
E ela estava conversando com uma entidade, uma vovó, e aí ela falando da situação dela, né? Porque ela tá para ter que deixar a casa dela, porque o contrato de aluguel está acabando, ela está com problemas financeiros graves, e aí ela foi perguntar a essa entidade espiritual, né, que se apresenta como uma vovó, e pelo que ela me falou, um espírito muito sábio, né? E ela falou assim, eu não sei o que fazer, para onde que eu vou? Aí o espírito falou para ela assim, minha filha, mantenha calma, confie em Deus. Até hoje não tem dado tudo certo, você não está encontrando as soluções, a solução será encontrada. Aí ela falou, mas a senhora poderia ser mais clara, dizer o que eu devo fazer? Aí ela falou assim, minha filha, eu não sou adivinha, eu estou desencarnada, mas eu não sei tudo. O que eu posso é lhe ajudar, lhe orientando como proceder e te pedindo que confie em Jesus, porque a solução vai chegar. Fique tranquila. Aí ela disse que naquela mesma noite ela teve um sonho e ela viu uma casa. E a frente da casa, tudo direitinho, o piso que a casa tinha, e ela falou assim, Eduardo, eles me mostraram. E esse espírito tinha dito para ela o seguinte, faça a sua parte, procure, sai por aí, sai pesquisando, sai procurando, quando você bater o olho na casa você vai saber qual é, e o recurso vai chegar no tempo certo. Aí ela reclamou, mas a senhora sempre diz que vai chegar e eu vivo nessa miséria. Aí ela falou assim, minha filha, tem te faltado alguma coisa? O necessário não está chegando? Aí ela falou, tá, vovó, eu sei, tá bom. Então, mas assim, o que eu achei interessante do diálogo dela com esse espírito é o que Kardec falou aqui. O espírito falou, minha filha, eu não sei tudo. Eu não domino todo o conhecimento, eu não conheço todo o futuro. Eu sou apenas uma entidade desencarnada, que estou aqui para lhe ajudar. Isso. Aí você vê a sabedoria de um espírito que se apresenta dentro de uma situação familiar, né? Porque aconteceu dentro da casa dela, com a companheira que mora com ela, e tudo que esse espírito falou para ela trouxe para mim na sessão de terapia. Eu falei assim, olha, esse espírito foi extremamente coerente, é um espírito extremamente sério, escute o que ela recomendou. E de forma nenhuma ficou dando processo de adivinhação, ficou dizendo o que vai acontecer, quando que vai ser, ela dá as orientações. E ela falou para elas, eu não posso viver por vocês. Façam a parte de vocês. Estudem, não pesquisem. Não existe conquista sem esforço. Tudo que Kardec está falando aqui, um espírito numa casa humilde, com duas pessoas passando por sérios problemas, e o espírito ali aconselhando, de uma forma serena, sem fazer promessas miraculosas, alarde, nada disso. E deixando muito claro para elas, não tentem acreditar que eu sou um oráculo que tudo sabe. Eu não sei tudo. Eu estou trabalhando, aprendendo e ajudando. Então, totalmente coerente com a fala de Kardec. É isso que às vezes a gente peca por não refletir, porque nem todos os espíritos que estão ali com toda boa vontade nos auxiliando, eles têm uma maturidade além do que a gente pensa, não é? Tem aqueles que realmente estão mais conhecedores da nossa realidade. Mas, tirando pelas obras do André Luiz, em várias situações, a assistência prestada àquela criatura encarnada era uma aula para ele, né? Era uma descoberta, porque ele ia descobrindo também passo a passo, conforme estava ali no interesse de envolver, de acolher, de ajudar. E ficava, às vezes, surpreendido, porque aquilo era lição para ele. Mais tarde, mais amadurecido, ele saberia N situações que poderia se dar em determinado momento. O problema é que a gente quer que os espíritos resolvam os nossos problemas, sem a necessidade de trabalho e esforço. Esse caso que você relatou, ela podia ter dito, né, qual é a rua, qual é o número, qual era o telefone da casa. E ela provavelmente sabia. Provavelmente sabia. Mas não ia fazer isso. Ela teria até recurso de descobrir isso. Mas não teria nenhum valor, certo? Esse achado, entre aspas. Ia gerar uma muleta, né? É isso. Porque aí. qualquer coisa a outra ia estar lá, eu quero o resto.
Foi muito bonito, assim. Ela falou palavras consoladoras, a pessoa estava muito revoltada porque está sofrendo. Está numa situação financeira muito delicada, vive uma... Ela falou, minha filha, você foi auxiliada, você estava com câncer de mama, esse câncer foi curado. Você estava com um problema na vista muito grave, foi atenuado. Então, agradeça a Jesus. Pare de reclamar. E ela chorando, ela falou, ela chorando. Então, assim, um espírito de uma sabedoria, mas em momento nenhum isentando elas da necessidade do testemunho. Dando apoio, dando força, mas dizendo, ó, trabalha, procure, as soluções chegarão. E eu conheço essas meninas já há algum tempo e eu sou testemunha de que realmente, se não fosse pela ajuda espiritual, elas já teriam se perdido há muito tempo. E graças a Deus elas estão caminhando. Mas é o que nós encontramos aqui na sequência da resposta de Kardec, né? É. Então vamos ler a sequência quando aí. Ele diz assim, Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite. É só por esse preço, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade. Eles são o que são. O Espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para fazer conhecer o que não nos deve ser oculto, ou revelar-nos as coisas antes do tempo próprio. Até porque se eles forem revelar determinadas coisas, mais do que nos auxiliar, vai nos prejudicar. Porque nós não saberemos lidar com aquilo. Tá? Nós temos, tudo que nos chega, nós temos que ter a capacidade de saber usar, utilizar, empregar, certo? Com proveito. Se nós não estamos ainda em condições ou preparados para isso, o que nós faremos com esse conhecimento que nos chega antecipadamente à nossa condição? É um problema que nós estamos criando, né? É aquela mãe que a criança chega em casa com o dever de casa, né? E ela querendo adiantar a tarefa do filho, vai lá e faz por ele. Ele vai chegar na escola e não vai ter a maturidade do aprendizado. E quando chegar na hora de ter que aplicar o conhecimento que deveria ter assimilado, já era. Na hora das provas da vida, a gente fica sem saber como raciocinar. Então, dando continuidade aí, a Miranda tinha lido o parágrafo seguinte já, a esse que o Aloysio retornou, quando Kardec diz que os espíritos não são leitores de Buena Dicha, não são adivinhadores. Então nós lemos esse parágrafo e o próximo parágrafo da resposta ainda ele diz: deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruam, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, porém sempre nos limites do possível, que é o que nós estávamos falando, não? Eles ajudam, mas dentro daquilo que é possível. Continua Kardec: nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devam revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é sujeitar-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Várias vezes eu já cheguei para os espíritos, fiz determinada pergunta, mas eu sempre digo respeitosamente: se a senhora puder me responder, se o senhor puder me responder, o que for possível falar, o que dizer sobre este fato? Aí eles falam aquilo que é possível falar. Eles não vão além. E digo mais, em reuniões de desobsessão, várias vezes já teve situações de eu estar conversando com um espírito
tido como um obsessor, e ele falar determinada coisa e eu questioná-lo, mas o que você quer dizer com isso? E ele falar a seguinte frase: eu não tenho autorização para falar. Porque numa reunião mediúnica séria, há um controle por parte dos benfeitores espirituais, e o espírito, por mais que seja galhofeiro, obsessor, mau, ele não tem direito ali de fazer o que ele quer. Ele está ali sob o controle e a vigilância dos benfeitores. E claro, contando com a colaboração do médium, que também tem que fazer a sua parte na filtragem daquilo que o espírito está trazendo. Isso que você está falando é interessante, e ele é aplicável tanto para a enganação, digamos assim, de um galhofeiro, quanto para a revelação de um espírito sério, conforme nós vimos aqui, acabamos de ver aqui. Então, somente nos será revelado aquilo que for de utilidade e vai depender do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso trabalho, porque é só pelo trabalho que nós vamos alcançando aquilo que nós necessitamos naquele momento. É isso aí. Então, que a gente tire a nossa reflexão de tudo que Kardec falou, entendamos, né, que a gente não tem, mas eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora, que deve estar pensando assim, mas eu não tem problema nenhum eu procurar um médium, uma cartomante, para jogar umas cartas, jogar uns búzios, para ver se os espíritos me revelam o meu futuro, o que eu faço para conseguir um trabalho. Eu entendo, né, a nossa angústia, a nossa ansiedade muitas vezes diante das situações da vida, mas eu digo, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, nos bons espíritos. Não adianta a gente querer, às vezes, se envolver com determinados médiuns, com determinados espíritos que vão falar aquilo que a gente quer ouvir, mas em troca de dinheiro, o que é um outro problema. A doutrina espírita nos ensina: dai de graças o que de graça recebeste. Então essa coisa de ficar buscando de uma forma desesperada que os espíritos digam o que nós devemos fazer é querer se isentar das responsabilidades. Eu não posso chegar para um espírito e perguntar: eu peço demissão do meu trabalho ou não peço? Eu me separo da minha esposa, do meu esposo ou não? Porque senão nós não vamos conseguir tomar as atitudes por conta própria. A gente vai ficar sempre na dependência de espíritos nos dizer o que a gente tem que fazer da vida. Porque o nosso futuro nós construímos. O futuro não existe. O futuro ainda não existe, mas o futuro existirá em função daquilo que nós estamos agora, certo, construindo. Então é muito interessante isso, essa abordagem, porque nós temos muito essa tendência de nós querermos, ou melhor, de terceirizarmos as soluções e não de buscarmos que alguém resolva por nós. Porque se der certo, ótimo, mas se não der certo, nós temos a quem culpar. Não é assim? Exatamente. E não seremos nós. Serão aqueles que nos orientaram da maneira que não deu certo. Então, nós somos individualidades, nós construímos o nosso amanhã e construímos com o que fazemos hoje, com aquilo que nós estamos, como a Miranda gosta de falar, né? A sementinha, né? Você tem que plantar, ela pega do sol, pega da chuva, não foi isso, Miranda? Sim. Mas ela tem que romper a sua casca para colocar as suas raízes, crescer e dar frutos. Certo? Então nós construímos o nosso amanhã, nós construímos o nosso futuro, que ainda não existe e não é predeterminado, porque vai depender daquilo que nós fizermos e não daquilo que que muitos acreditam que é o determinismo absoluto. Não existe isso. Então nós estamos aqui construindo o nosso amanhã. Vamos lembrar sempre disso e vamos trabalhar para que seja ou que aconteçam as coisas da melhor maneira possível. E dito isso, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, com estudo do livro Que é o Espiritismo. Semana que vem, se Jesus assim permitir, aqui estaremos. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Aqui do meu lado, ele, Bill Fabiano Cordeiro. Juntos mais uma vez, boa noite a todos. Isso, vamos juntos, dando continuidade ao nosso estudo aqui, Revista Espírita. Estamos em junho de 1859, falando lá no capítulo O Músculo Estalante, muitas coisas sendo desvendadas acerca daquilo que a gente precisa dar crédito, né, Bill? E não duvidar, né? Sem dúvida. Principalmente, tá? E é isso, vamos nós, né? Não se esqueçam, o telefonezinho do Clube da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, é o 21-3386-1422. Você que pode, né, ajudar aí a emissora a continuar trazendo essa mensagem consoladora aí, salvando vidas ao longo aí de 51 anos, né? Exatamente. Tamo junto, não é isso, Bill? Exatamente. Quem não puder se associar ao Clube da Fraternidade, né, que existe um mínimo ali estipulado, até por questões bancárias, e enfim, todo um regime ali tem um mínimo a ser por conta das taxações bancárias, existe uma forma através do Pix também, que você entrando lá no site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, né, na aba Clube da Fraternidade. Você vai encontrar todas as informações, ou através do como o Renato já falou, né, do telefone. Do telefone, o 21-3386-1422, que você terá todas as informações acerca do Pix, que aí você pode doar qualquer ou quaisquer valores, né, abaixo de R$20. O importante é que as pessoas se cotizem, né, e ajudem a rádio, porque, como o Renato falou, 52 anos, né, salvando muitas vidas, então é a Casa Espírita adentrando os nossos lares, né? Sim. Vamos dar continuidade então, Bill? Vamos lá. Continua aqui então Allan Kardec dizendo assim, olha: gracejais com uma coisa séria, se dirá, mas os gracejais, né, os gracejos, não são razões. Não mais que as asneiras e as grosserias. Confessando nossa ignorância perto desses senhores, aceitamos sua sábia demonstração e a tomamos muito seriamente. Acreditávamos que certos fenômenos eram produzidos por seres invisíveis que se deram o nome de espíritos. Nos enganamos, seja como procuramos a verdade, não teremos a tola pretensão de nos apaixonar por uma ideia que nos é demonstrada falsa de modo tão peremptório. Desde o momento em que o Sr. Joubert, por uma incisão subcutânea, pôs termo aos espíritos, é porque não há espíritos. Uma vez que ele disse que todos os ruídos vêm do perônio, é necessário o crer e o admitir em todas as suas consequências. Assim, quando os golpes se fazem ouvir na parede ou no teto, é porque o perônio aí corresponde, ou que a parede tem um perônio. Quando esses golpes ditam versos por uma mesa que bate o pé, de duas coisas uma, ou a mesa é poeta, ou bem o perônio. Isso nos parece lógico. Vamos mesmo mais longe. Um oficial dos nossos conhecidos recebeu um dia, fazendo experiências espíritas, e, por mão invisível, um par de bofetadas tão bem aplicadas que as sentia ainda 2 horas depois. Ora, o meio de provocar uma reparação? Se semelhante coisa ocorresse com o Sr. Joubert, ele não se inquietaria, porque diria que foi fustigado pelo longo perônio. Interessante, né, Bill?
eu me lembrei da passagem lá do livro Céu e Inferno, se eu não me engano, né? Que tem, no caso lá de uma mansão que precisaria ser alugada, que tinham intenção de alugar. Sim. Enfim, eu não vou me recordar muito bem agora, mas... E a pessoa, quando chegou lá, levou uma bofetada na cara, né? Sim. Foi alguma coisa nesse sentido. Não é? Com certeza, leva uma bofetada na cara. Então, por que não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Existe uma série de fatores inerentes ao ocorrido. Tem que ter o magnetismo, tem que ter o médium de efeito físico, tem que ser uma série de coisas ali. Os fatores reunidos para que isso se dê. Exato, mas... Que pode acontecer? Claro que pode acontecer, é evidente que pode acontecer. Sim. Na casa da minha tia, onde ela reside até hoje, né? Há muito tempo atrás aconteciam coisas assim, né? Aconteciam coisas interessantíssimas, tá? E logo assim que a gente foi morar no mesmo endereço, mas da outra casa, né? A gente ainda tinha impressões, eu e minha mãe, a gente tinha impressões de algumas situações, tá? Ali. Então, de coisas que ficavam mesmo, você falava, chamava alguém, chamava a minha tia, por exemplo, e alguém respondia, não é? Alguém respondia, e você ia ver e ela não estava ali. Se alguém não existia, esse alguém. Aspas. Então, o que foi isso? Foi coisa da minha cabeça? Né? Foi alucinação? O que foi? Né? Exatamente. Então, tem situações em que a gente precisa... hoje a gente tem essa explicação mais... detalhada, uma explicação melhor do que acontecia, dos fenômenos que aconteciam, né? Sim. Mas minha tia relatava que muitas vezes ela deitava, né, para dormir e ela via passar, porque existia na porta do quarto que ela ficava aberta porque existia uma cortina, né? Essas cortinas de plástico em tiras, essas cortinas antigas, né? Sim. E tudo, coloridas, né? Sim. E tudo. Então ela via passar da cozinha para a porta da sala e espatifar na porta da sala uma tampa de panela. Caramba. Né? Que saía de cima de uma prateleira, aquela prateleira de alumínio onde se guardavam panelas antigamente e tudo, né? Enfim, e outras coisinhas mais. Então ela levantava, pegava a tampa da panela, colocava lá de novo, né? E daqui a pouco a tampa da panela vinha novamente. A gente está contando coisas que as pessoas podem dizer, não é possível. É possível, sim. Né, Bill? É super, hiper possível. E ela diz, mas por que eu vejo isso? Por que é que acontece isso? Porque, olha, alguém naquela casa tem a propriedade do efeito físico, né? Nesse campo mediúnico, tá? Ou aos arredores, né, Bill? Não precisa também ser necessariamente dentro daquele ambiente. Não, pode ser ao redor. Porque é magnetismo, é fluido, o espírito vai eu vou pegar aqui, olha, do vizinho do número da casa ao lado para fazer alguma coisa dentro desta casa aqui. Então, sem dúvida, ou até mesmo alguém que esteja passando pela rua naquele momento, né, Bill? Com certeza, e é importante isso que o Renato falou, porque e o que ele coloca aqui, né? Hoje, muitos desses efeitos físicos, desses fenômenos, na questão fenomênica da doutrina, não são mais necessários, porque a gente acredita. E o que eu estava querendo lembrar no último programa, eu acabei anotando aqui para não esquecer a questão da atualidade da codificação, né? Muito, ao contrário do que muitas pessoas, até talvez por não se aprofundar, não estudar a doutrina, dizem que hoje não seria assim. Mas se a gente for, nós que estudamos mais a doutrina, a gente enxerga uma atualidade incrível em tudo aquilo que Kardec falou no século XIX. Exato. Parece que ele estava vivenciando hoje o século XXI. Então a doutrina, assim, é bastante atual, né? Porque as coisas acontecem como acontecia no passado, né? Só que, obviamente, existem diferenças, né? De questão até por questões da própria... sintonia das pessoas, ou, por exemplo, no século XIX não tinha celular, mas se comunicava de outra forma, não tinha, ou talvez não tinha um livro assim, ou um livro assado, ou um microfone, enfim, coisas tecnológicas, né, obviamente, mas as questões morais não fogem muito. Isso que o Espírito coloca aqui
A gente está bem retratado lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no quesito que fala dos médiums. E ali fala sobre médiuns pneumatógrafos, psicógrafos. Aí a gente tem que entender. Os espíritos dependem de nós para se comunicarem? Não. Eles podem se comunicar sem a presença de um médium. Exato. Mas eles se utilizam do que tem, como o Renato falou, em a natureza, do magnetismo que tem em a natureza, o ectoplasma e tudo mais, para eles se comunicarem. Então, se você vê lá no Livro dos Médiuns, psicografia, psicofonia, é necessariamente preciso estar espírito e médium através do psiquismo do médium, psico. Mas existe a pneumo, né, Renato? Pneumatofonia, pneumatografia, que o espírito se utiliza do que está ao redor dele, como o Renato lembrou bem, pode ser no local ali propriamente, ou pode ser nos arredores. Ele se utiliza do magnetismo que tem em a natureza para plasmar as coisas, para se comunicar, formas até traqueia, para se comunicar com a pessoa, cordas vocais, enfim. Então, o pneumo, o espírito vai se virar. Não tem o Renato, não tem o Bill, vou dar meu jeito aqui. Exato. Vou buscar ali, vou fazer uma pneumatofonia com essa galera aí e vou me comunicar. O importante é isso, que a gente entenda que os espíritos, eu acho que é mais um favor que eles fazem pra gente, né, Renato? Sim. Uma ajuda. Sim. Porque eles não precisam verdadeiramente da mediunidade em si. Precisam, obviamente, por questões materiais e se comunicar com espíritos materializados ou em matéria, precisam das questões materiais também, né? Perfeito. Ou seja, do fluido, tudo. Precisam do ectoplasma e tudo mais. Sim. Mas eles se viram sem a gente tranquilamente. Com certeza, dá para fazer, né? Dá para fazer. Bill, você vai ler esse parágrafo aí? Vamos lá, eis que o lemos, é isso aí, né? Isso. Eis o que lemos a respeito no jornal La Mode, de 1º de maio de 1859. Diz o seguinte: estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, junho de 1859, não é isso? Eu e meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, que vai dar continuidade à leitura agora. É isso aí. A Academia de Medicina continua a cruzada dos espíritos positivos contra o maravilhoso de qualquer gênero. Depois de haver, com justa razão, mas talvez um tanto desajeitadamente, fulminado o famoso doutor negro pela voz do senhor Vauport, eis que acaba de ouvir o senhor Jobert de Lambalet, declarar em pleno instituto o segredo daquilo que ele chama a grande comédia dos espíritos batedores, que foi representada com tanto sucesso nos dois hemisférios. Segundo o célebre cirurgião, todo toque-toque, todo pam-pam que faz estremecer as pessoas que os escutam, todos esses ruídos singulares, esses golpes secos, vibrados sucessivamente, e como que cadenciados, precursores da chegada, sinais evidentes da presença dos habitantes do outro mundo, resultam simplesmente de um movimento imprimido a um músculo, a um nervo, a um tendão. Trata-se de uma bizarrice da natureza, habilmente explorada para produzir, sem que se possa constatar essa música misteriosa que encantou e seduziu tanta gente. A sede da orquestra é uma perna, ou é na perna. É o tendão do perônio tocando no interior da bainha, que produz todos esses ruídos que são ouvidos sob as mesas ou à distância ao bel prazer do prestidigitador, que é aquela pessoa que tem a capacidade de conduzir, de simular ou de manipular as coisas, o prestidigitador. O seu perônio também é assim tão inteligente, Renato? Pergunta que não quer calar. Ótima pergunta, viu? Qualquer hora dessa a gente responde. A gente sabe que existe uma inteligência por trás disso. Né? Com certeza. Não é só uma questão de impulso ou de músculo. Enfim, a gente está falando de um século XIX, de ideias novas que estavam surgindo. Sim. E obviamente, como a gente já falou nos programas anteriores, é necessário que se duvide, é necessário que se busque
um porquê, uma razão. E a razão que eles encontraram naquele momento ali era essa, né? Um músculo com uma capacidade bizarra aí de se auto-manifestar sozinho, enfim, e é isso, né? Temos que agradecer, né, na verdade, sim, tudo com certeza, isso, porque... Enfim, vamos continuar, Renato? Vamos lá. De minha parte, duvido muito que o senhor Joubert tenha posto a mão, como imagina, no segredo daquilo que ele mesmo chama uma comédia. Parecendo-me que os artigos publicados neste mesmo jornal por nosso confrade, senhor Scandi, sobre os mistérios do mundo oculto, apresentam a questão com uma amplidão bem diferente, sincera e filosófica, no bem ou no bom sentido da palavra. Entretanto, se os charlatães de todos os matizes incomodam pelo barulho que fazem, temos de convir que esses sábios senhores, por vezes, não são os mesmos, com a esponja que pretendem aplicar sobre tudo quanto escape ao brilho dos candelabros oficiais. Não compreendem que a sede do maravilhoso, que devota nossa época, deve-se justamente aos excessos do positivismo para onde certos espíritos quiseram arrastá-la. A alma humana tem necessidade de crer, de admirar e de contemplar o infinito. Trabalharam para fechar as janelas que o catolicismo lhe abria. Por isso, ela olha pelas clarabóias, sejam quais forem. Henri de Pen, ou de Penet. Henri de Penet. Dá continuidade aqui, né? Quer fazer um comentário? Quer fazer um comentário aí, Renato? Eu queria falar assim sobre quando ele fala aqui das coisas do outro mundo, né? Como se fosse realmente... Engraçado que falamos, né? E ouvimos as pessoas dizerem assim, isso aí é coisa do outro mundo. Quer dizer, falando uma verdade, né? Falando uma verdade, né? De alguma forma não acredita, duvida, né? Ou acha que aquilo, olha, não é possível, mas denomina como coisa do outro mundo. Interessante como é que fica no subconsciente, assim, opa, né? Tem alguma coisa sim, mas olha, mas isso não é possível não, isso é coisa do outro mundo, tá? Se é coisa do outro mundo, é porque o outro mundo tá ali, né? O outro mundo é possível. É possível, não é verdade? E o outro mundo tá nada mais, nada menos do que batendo aqui na gente todo dia, em né? paralelo. Em paralelo, né? É porque eu acho que assim... A consciência espiritual, né, ela fica tolhida pelo tipo da encarnação que você vai levar, né, por toda aquela programação e tudo mais. E quando você encarna, né, Renato, os sentidos se aglutinam em apenas 5, né? Ou seja, você perde a amplitude espiritual que você tem enquanto está desencarnado. Perfeito. Então, eu acho que essa informação que você trouxe aí muito bem é talvez de uma rememoração do próprio espírito. Exato. Né? Como o espírito em si, não quando se reencarna, né? Então como muitas pessoas falam, vamos, na outra vida a gente resolve, ou na outra encarnação, às vezes a pessoa nem acredita naquilo, mas falar é coisa de outra vida. Mas eu acho que já tem implícito, chancelado no espírito essa consciência, né? Eu acho que eu penso dessa forma, não sei se... Com certeza, enfim. é desse jeito mesmo. É dessa forma, né? Como diria minha filha, aquelas coisas, né? Ou eu termino? Termina, termina então. Aí. Tá? Então ele continua dizendo assim: nosso excelente amigo, o senhor Henri de Pen, nos permita uma observação. Ignoramos quando o senhor Joubert fez essa imortal descoberta e qual foi o dia memorável no qual a comunicou ao Instituto. O que sabemos é que essa original explicação já fora dada por outros. Em 1854, o senhor Dr. Hayer, um prático célebre, que lá não fez neste dia a prova de uma rara perspicácia, também ele apresentou ao Instituto um alemão cuja habilidade, segundo ele, daria a chave de todos os knockings e rappings dos dois mundos. Meu Deus. Se tratava, como hoje, do deslocamento de um dos tendões musculares da perna, chamado o longo perôneo. Sua demonstração foi dada em sessão, e a academia expressou seu reconhecimento por essa interessante comunicação. Alguns dias depois, um professor agregado da Faculdade de Medicina consignou o fato no Constitucional, né? E
teve a coragem de acrescentar que os sábios, enfim, tendo se pronunciado, o mistério estava enfim esclarecido, o que não impediu o mistério de persistir e de aumentar, apesar da ciência, que, se recusando a experimentar, se contenta em o atacar com explicações ridículas e burlescas, com essas das quais acabamos de falar. Por respeito ao Sr. Jobert de Lamballe, nos apraz crer que se lhe emprestou uma experiência que nunca lhe pertenceu. Algum jornal, com o fito de novidade, encontrou em algum canto esquecido de sua pasta a antiga comunicação do Sr. Hayer e a ressuscitou, a colocando sob seu patrocínio, a fim de variar um pouco. Mutato nomine, dite fabula narratur. É deplorável, sem dúvida, mas isso é melhor do que se o jornal houvesse dito a verdade. A. Scandi, quem está assinando aqui essa informação, né, Bill? É isso aí. Interessante, ele vem, né, fazendo aqui os devidos comentários a respeito, acerca do que foi deixado por escrito, de experiências que vinham sendo feitas, né? Mas também a gente precisa entender que a própria ciência, né, o Espírito, quando vem com essa atribuição, é Deus quem o provê também, né, da possibilidade dele sair desvendando situações, dele sair desvendando coisas e que aquilo faça realmente ligação com tudo o mais que a gente tem aí, não é? Enquanto não se for possível, enquanto não se for da vontade também do Pai, não vai acontecer. Por exemplo, você descobrir, levar anos, décadas, para descobrir que, por exemplo, o que eu estou falando, uma plantazinha aqui possui uma substância que ela produz através da fotossíntese, que serve para um remédio, um processo químico, né, que serve para um remedinho que você vai tomar e que você vai ficar curado. E leva-se dezenas de anos, né, de décadas, para se descobrir isso. Não é verdade, Bill? Acontece desse jeito, né? Com certeza, e tentando traduzir aqui essa palavra em latim, mutato nomine de te fabula narratur, se for isso, enfim, que diz o seguinte: a anedota fala de ti, só que com outro nome, né? Enfim, é uma palavra em latim. Uhum. Eu podia botar isso logo traduzido, né, pra gente... Pois é, enfim, né? Ficaria mais fácil. Mais fácil. Com certeza. Mas glória a Deus que temos, com a permissão de Deus, o nosso temos Google, que nos esclarece tudo isso. Como, né, salva a gente, né? Como salva. É um hábito. Perguntou, ele responde na hora. Sim, e te dá todos os caminhos para você ir buscar na jurisprudência, para você buscar tudo direitinho lá, né? Agora temos coisas mais profundas até do que as inteligências artificiais aí, várias plataformas de inteligências artificiais que são mais assustadoras ainda, como o ChatGPT, enfim, muito legal. Sim. Olha, a gente está falando de um tema super legal, falta um minutinho aí para terminar, né? Mas a gente precisa compreender que tem pessoas que não acreditam que o homem, por exemplo, foi à Lua, né? Não acreditam que o ser de um outro, né, de um outro lugar venha numa espaçonave aqui, né? Nos visitar e tudo mais. Por que não viria? É o negar por negar, né? A gente né, respeita, né? A gente respeita, sim, com certeza. Mas se existe a comunicação mediúnica, para que ele vem aqui? Olha, até para nos mostrar, né? Nos atestar de que, olha, existem vida, né? Exatamente. Existem outras situações por aí. Né? Não estamos sós, sem dúvida, esse é o caminho. Bill, acabou. Acabou, né? Acabou. Estamos pena. Terminando aqui o Luz na Penumbra dessa sexta-feira, né? Estaremos de volta na próxima sexta, se Deus assim nos permitir. Bill Fabiano Cordeiro, muito obrigado. Aí. Muita paz para todos. Muita paz. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.